Senhoras e senhores, colegas do Ministério Público Federal, sabendo, o doutor Gurgel encontra-se em viagem e, por essa razão, eu hoje assumo a presidência dos trabalhos. Eu acredito que não tenha nenhuma ata aqui pendente de aprovação, né, doutora Norma? Eu vou iniciar os trabalhos dando preferência ao inquérito administrativo que vai ter sustentação oral. Isso, doutor Manuel? Que vai ter sustentação oral. E, portanto, da relatoria da conselheira Eliseta Ramos, Vossa Excelência tem a palavra para relatar e com informação de que haverá sustentação oral. Trata-se de inquérito administrativo instaurado de ofício pelo excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, doutor Eugênio José Guilherme de Aragão, para apurar faltas funcionais praticadas pelo Procurador Regional da República, doutor Manuel do Socorro Tavares Pastana, nos seguintes termos. Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, tendo chegado ao seu conhecimento por via da rede corporativa Lista Membros, que em 17 de maio de 2012, Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, no afã de defender a procuradora Gisele Dias de Oliveira Blege Cunha, reprovada no estágio probatório por deslizou publicamente na internet, sítio, YouTube, vídeos contendo depoimentos de servidores que sustentaram a decisão colegiada e, tendo constatado, ademais, que o referido Procurador Regional da República declarou ostensivamente na rede corporativa que vem acompanhando a colega nas sessões e articulando sua defesa, até mesmo com o lançamento público de texto de petição à ANPR, bem como de teses defensivas por ele elaboradas, e, considerando que expõe na publicidade sobre os vídeos de testemunhos no âmbito do procedimento 1.00.001.000.119/2011-88, da rede municipal de computadores, a imagem das testemunhas sem sua autorização e que, não tendo sido liberados pela instância deliberativa do sigilo inerente a elementos de prova do procedimento da causa, nem tendo ele, o Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, atribuição funcional para manusear ou dispor daqueles elementos de prova, pode sua conduta vir a figurar ato ímprobo nos termos do artigo 11.1 da Lei 8.429, de 92, e, consequentemente, violação do dever de probidade na função, artigo 2369 da Lei Complementar 75, 93. Considerando que a conduta do referido Procurador Regional da República, patrocinando consultoria, ainda que informal, à Procuradora Gisele Dias de Oliveira Blege Cunha, e desacreditando publicamente a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com vistas a exercer pressão sobre os membros do colegiado para a reverem, pode vir a enquadrar-se na prática de advocacia administrativa, e em falta disciplinar como prática de advocacia vedada, artigo 237.2 da Lei Complementar 75, 93. Considerando ainda que o referido Procurador Regional da República, ao expressar publicamente sua inconformação com o que entendeu ser falha da defesa da Procuradora Gisele Dias de Oliveira Blege Cunha, sugeriu que seu defensor, o advogado doutor Aristides Junqueira Alvarenga, devesse largar o paletó, vestir o pijama e não tirar mais, parece ter faltado com os deveres de urbanidade e decoro imposto no artigo 236, 8 e 10 da Lei Complementar 75, 93. Considerando, por fim, que os limites da hipótese fática a demandar a atuação desta corregedoria estão claramente definidos nas mensagens enviadas à rede institucional membros, dispensando desde já a averiguação prévia por meio de sindicância. A Comissão de Inquérito Administrativo, doutora Cristina Romanó, que pediu seu afastamento por motivo de força maior, tendo sido substituída pelo Procurador Regional da República, doutor Rogério José Bento Soares do Nascimento, realmente, como afirmado por ela própria e corroborado nos autos, atuou com estrita observância do devido processo legal, desenvolveu seus trabalhos por meio de atos variados, que se encontram consignados nos autos, consubstanciados em atas de deliberação, despacho, memorandos, notificações, intimações, mandados de citação, termos de diligência, disjuntado de documentos diversos, depoimentos de testemunhas, disjuntado de DVDs, contendo depoimentos de testemunhas e oitiva do indiciado. Na busca do pleno esclarecimento dos fatos que justificariam sua instauração, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente respeitados. Ao indiciado foi assegurada a produção de todos os meios de prova e recursos admitidos em direito, bem como a ciência prévia e a participação em todos os atos processuais. Ao cabo da instrução processual, foram apresentadas ações escritas de defesa, artigo 250 da Lei Complementar 75.
Após a apresentação da súmula de acusação, constante as folhas 523 e 525, os autos foram a mim distribuídos e, como faltavam os DVDs contendo o interrogatório do Dr. Manuel do Socorro Tavares Pastana e os depoimentos de Diana Queiroga, da doutora Gisele Dias de Oliveira Blés de Cunha e de outras testemunhas, encaminhei ofício ao Corregedor-Geral. Como ele me respondeu que o referido processo, após sua remessa à comissão, não mais retornou à Corregedoria, a diligência foi redirecionada e, finalmente, os DVDs, após encontrados, foram juntados aos autos. Para evitar repetições desnecessárias, e uma vez que todos receberam os memoriais, para o parecer conclusivo, em certas folhas 453 e 525 da Comissão de Inquérito Administrativo, que, com maestria, sintetiza os 4 volumes desse procedimento disciplinar. É o relatório. Doutor Manuel Pastana, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Cumprimento a excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, que preside este conselho. Cumprimento a excelentíssima conselheira relatora, doutora Eliseta Ramos. Cumprimento as excelentíssimas senhoras conselheiras e conselheiros que compõem este colegiado. Cumprimento os servidores e presentes nesta sessão de julgamento. E aproveito para cumprimentar e agradecer aqui da tribuna a estudante de Direito Marla Pastana, minha filha, que me acompanha e me assessora nesta empreitada. Senhoras e senhores, todas as atividades que eu exerci, sempre as fiz com honestidade e profissionalismo. Cheguei em Brasília, vindo da longínqua ilha do Marajó, próximo de completar 18 anos. Trabalhei numa panificadora aqui na Asa Norte, onde eu fui faxineiro, e só ficava panificadora ficar brilhando de tão limpo. Fazia isso não só pela módica remuneração que eu recebia, mas também pela confiança e bondade do proprietário daquela panificadora, que me permitiu fazer do depósito daquela padaria residência por algum tempo. Aos 25 anos, ingressei na Faculdade de Direito. Já tinha uma situação melhor, morava em um apartamento funcional da aeronáutica e tinha um carro que só usava aos finais de semana. Durante a semana, eu me deslocava no ônibus da aeronáutica, de casa para o trabalho, trabalhava o dia todo, e à noite, então, me dirigia à faculdade em ônibus coletivo. E assim foi durante todo o período de faculdade, que eu me sacrifício, enfrentando todos os tipos de dificuldade, eu fiz uso do meu diploma. Passei em 6 concursos da área jurídica, sendo 3 deles em primeiro lugar. Identifiquei-me com um direito atrelado à justiça, um direito justo, e é este direito que eu pratico nesta instituição. Pelo fato de eu ser muito aguerrido na minha forma de atuação, muitos pensam que eu sou arrogante, que eu sou arbitrário, nada disso. Nunca tive nenhum problema pessoal em todas as procuradorias que eu trabalhei com os colegas. Sempre trabalhei com cordialidade, educação e respeito. A mesma forma, o mesmo tratamento eu dispensei a todos aqueles que eu me... Até porque cargo, para mim, nunca me subiu a cabeça. Eu sempre me comportei, eu sempre sou a mesma pessoa desde quando eu era o faxineiro e hoje como procurador da República. A única coisa que mudou em mim foi a responsabilidade. Trabalhei em 4 cargos antes de ingressar no MPF. Nunca tive nenhum atrito, nenhum problema nesses cargos. Em 2003, junho de 2003, quando eu tinha 22 anos de serviço público, 7 anos de MPF, sofri uma representação de uns servidores da Procuradoria da República no Amapá, onde nunca antes eu sequer havia respondido a uma sindicância. Esses servidores eram exceção. São exceção dentro do MPF. Para se ter uma ideia, um deles já tinha sido condenado como réu confesso por estelionato contra a Caixa Econômica. Outro hoje é juiz de direito no Pará e ele está afastado do cargo por pedir propina. Esse fato,
que foi muito lamentável na minha vida profissional, não me tirou do meu caminho de trabalhar, de lutar por um direito justo. E foi com esta ideia que eu entrei na discussão do caso da colega Gisele. Não fui eu que levei o caso para a rede, o caso já estava na rede, eu nem sabia, foi um colega que me ligou me alertando da situação. E eu entrei no debate, acredito até que teve colegas que foi até mais incisivo do que eu, teve colega que chegou a condicionar votos, né? Eu entrei, debati, não achei nada de errado, nada justo. O corregedor geral entendeu, cogitou, na verdade ele cogitou, que eu teria ofendido o advogado Aristide Junqueiras pela minha manifestação na rede, que eu teria violado o sigilo do inquérito, divulgando testemunhos de servidores, e que eu teria praticado advocacia administrativa. Eu passei para Vossas Excelências os memoriais onde está a minha defesa, onde eu debato cada ponto, né, e as provas que foram produzidas nos autos, que, diga-se, totalmente favoráveis a mim, que reflete a realidade dos autos. O doutor Aristide Junqueira foi ouvido, disse que não se sentia ofendido, que ele achou aquilo como uma crítica normal, que acontece nos debates jurídicos. Eu mesmo já sofri crítica muito mais ácidas do que aquela. Isso ainda mais nós que exercemos funções públicas. O sigilo do inquérito já havia sido, inclusive, aberto por esse próprio Conselho. Inclusive, o advogado de defesa pediu que fosse mantido o sigilo e o Conselho não manteve. Abriu o sigilo, mas eu ainda tomei uma precaução. Antes de eu divulgar, eu pedi autorização por escrito de quem teria interesse na manutenção do sigilo, que era a doutora Gisele, que era investigada, e ela me autorizou. E a instrução probatória também ouviu as testemunhas que tiveram o depoimento, não se consideraram ali nenhum ato, nenhum constrangimento, nem nada. E a comissão de inquérito fez uma súmula de imputação, súmula de acusação, com base na suposta advocacia vedada. Excelência, com máximo respeito, data máxima vênia, mas apesar de ter ficado 3 meses só para fazer um relatório, fez-se uma súmula de imputação absolutamente atípica e inepta. Data máxima vênia. E aqui eu abri só um parênteses, o que me incomodou, que inclusive eu coloquei uma mensagem na rede, é que esse inquérito foi instaurado dia 12 de junho de 2012 e comunicado ao Conselho Nacional do Ministério Público. E imediatamente instaurou-se um procedimento lá no Conselho do Ministério Público, onde me colocava como investigado. E quando colocava o meu nome, se colocar meu nome lá na consulta processual, aparece esse inquérito eu respondendo. Então eu recebi ligações de colega, eu recebi ligações de leitores meu querendo saber o que sendo processado. E eu esperei que fosse feita a apuração, e quando chegou em agosto, já terminando agosto, nenhuma apuração foi feita, então eu coloquei uma mensagem na rede, coloquei para todo mundo saber o que eu estava sendo acusado e pedindo que me investigasse. E só em outubro, então, que a comissão começou a ouvir as testemunhas, e eu fui ouvido por último, né, de acordo com a lei processual, e dia 25 de outubro. E eu falei com o presidente que, então, eu queria cópia do inquérito para eu fazer a minha defesa de acordo com o artigo 250 da lei complementar. E terminou outubro, terminou novembro, entramos no mês de dezembro. Eu mandei um e-mail, educadamente, para um membro da comissão, perguntando o que estava acontecendo, se eles iam mandar cópia do inquérito para eu fazer a defesa. 10 de dezembro que eu recebi, inclusive não foi a cópia, foi o processo original pelo correio. E eu passei, então, toda o recesso fazendo a minha defesa, não deu nem tempo de eu tirar cópia do processo, que eu vim tirar cópia já aqui com a conselheira Eliseta, que eu pedi para tirar cópia aqui no Conselho. E mandei a minha defesa dia 7 de janeiro. E 3 meses depois saiu o relatório que data máxima vênia é absolutamente atípica. Vejamos aqui, eu vou ler aqui para Vossas Excelências, para Vossas Excelências ter aí, a imputação. Fez contatos por telefone e por e-mail com a procuradora Gisele Blege para inteirar-se dos processos administrativos por ela respondidos. Aí, entre parênteses, fato confirmado por Gisele Blege pelo indiciado. Excelência, essa conduta, qual a tipicidade disso? Inepta, porque não diz quando esse contato foi feito, o que devia ser feito, o que eu fiz, qual irregularidade, qual infração que eu cometi. B,
pediu, obteve acesso e analisou peças dos referidos processos. Fato confirmado por Gisele pelo indiciado. Primeiro, que só essa imputação deveria indicar qual a página, qual a folha, qual o tempo lá do meu depoimento que eu teria falado isso, que mesmo que tivesse falado seria atípica e inepta, porque também não define o que resultou, qual o prejuízo que deu para a moral pública, para a lei, qual a infração legal. Pediu e obteve contato com a juíza de direito Kathleen dos Santos, testemunha de defesa, para tratar dos fatos objeto dos processos administrativos a que a procuradora Blege respondia. Fato por ambos e pelo indiciado. A mesma coisa. A conduta é atípica. A imputação é inepta. Não estabelece prazo, não diz quando e como. Se fosse analisar, como que Vossas Excelências vão analisar a eventual prescrição, se caso fosse uma conduta típica? Não tem como. E mais, Excelência, não dá nem para retornar esse processo para a comissão, para refazer essa imputação, porque a conduta é atípica. Não há sequer uma notícia de uma infração funcional. Deslocou-se até Brasília para assistir a procuradora Gisele durante a sessão de julgamento no Conselho Superior, lá comparecendo e permanecendo ao lado da interessada e de seus advogados constituídos. Fato confirmado por Gisele Blege pelo indiciado. Em primeiro lugar, Excelência, eu estava de férias em Brasília. Ano passado, eu completei 50 anos de idade, no dia 21 de abril. Então, eu tirei férias e viajei no dia 21 de abril. A sessão foi no dia 8 de maio. E eu estive aqui, sim, não interferi no julgamento, não pedi para ninguém, não me direcionei a nenhum conselheiro. A única coisa que eu fiz foi ficar no lado da colega, que ela estava num estado deplorável, que, aliás, eu nem a conhecia, e eu só vinha confirmar a pessoa que era, porque antes eu fiz uma investigação sobre a vida dela. Excelências, antes de eu entrar no MPF, eu trabalhei quase 9 anos no Serviço de Inteligência da Aeronáutica. Então, eu aprendi a buscar uma informação. E eu não ia me manifestar na rede se eu não soubesse quem era a Gisele. E quando eu a conheci pessoalmente, eu só vim confirmar o que eu tinha apurado. Outro advogado, em substituição àquele por ela constituído, pago com recurso da ANPR. Fato admitido pelo indiciado perante essa comissão. Excelência, aonde que recomendar substituição de advogado é infração funcional? E aqui atribuiu-se a mim uma advocacia vedada. Ora, se qualquer um de nós recomendássemos a uma pessoa que trocasse de médico, estaríamos cometendo o exercício irregular da medicina. Partindo desse princípio, seria. Então, como eu realmente recomendei, e vi que ela estava sendo mal defendida, não sei o que houve com a defesa, se não se interessou, mas eu via, ela estava sendo mal defendida. Então, eu recomendei, mas diz qual a infração que tem? Acompanhou a procuradora Gisele em reunião com o novo advogado constituído, o análise do caso de autoria do investigado, fato confirmado pela procuradora Gisele e pelo indiciado. Excelência, em primeiro lugar, eu não fiz minuta. A única minuta que eu fiz, eu coloquei na rede, foi uma minuta dirigida à Associação dos Procuradores, do qual eu sou sócio, eu sou associado. Então, eu me sinto no direito de dar uma sugestão. E eu dirigi, então, eu fiz uma minuta em que ele assistisse a colega, que nem foi aceito. Que depois a associação apoiou no embargo de declaração, mas não aceitou aquilo. Eu não fiz nenhuma outra minuta de defesa. E outra coisa, acompanhar o advogado, né, constituído. Em primeiro lugar, que ainda que essa conduta fosse atípica, ela é inepta. Ainda que ela fosse típica, ela é inepta, porque não diz qual foi o advogado, eventual prescrição. E também não diz qual a infração, o que aconteceu. De fato, a doutora Gisele estava com o marido dela aqui, desamparado em Brasília. Eles estavam passando uma dificuldade financeira terrível. Estavam hospedados num hotel, um hotel de terceira categoria, lá no Paranoá, correndo, inclusive, o risco de vida. Não conheciam ninguém, não tinham dinheiro. Se deslocaram para cá com a ajuda de colegas e amigos que contribuíram, inclusive, com milhas para eles viajarem. Eu cheguei aqui, eu estava com a minha esposa, que eu trabalho em Porto Alegre, mas a minha família mora aqui em Brasília, eu estava com o carro da minha irmã. Então, me disponibilizei a deslocá-la, levei até lá, que ela não conhecia, além dela não ter recurso, ter dinheiro para pagar o táxi, ela não sabia. E o advogado, inclusive, foi ela que escolheu, não fui eu que indiquei. Então, excelente, atípica e inepta. Continua, Excelência. 1 minuto para concluir, por favor. Tá. Excelência, o mérito não dá nem para se discutir.
já que estamos numa conduta atípica, né? Mas eu não cometi nenhuma irregularidade. Não cometi e tenho minha consciência tranquila. Peço a vossas excelências que ponham um fim nessa investigação, porque não tem fato a ser apurado. E isso só desgasta Vossa Excelência, me desgasta a instituição, prejuízo para a União, prejuízo para o trabalho. Eu podia estar agora na Procuradoria trabalhando e estou aqui me defendendo. Portanto, Vossa Excelência, requeiro que seja arquivado esse inquérito. Muito obrigado. Muito obrigada. De instalação, eu vou começar pela falta de urbanidade e falta de decoro. Posso afirmar, sem medo de errar, que usar palavras rudes, agressivas e, às vezes, até mesmo despropositadas na rede não é privilégio do doutor Pastana. Aliás, sobre isso, parece que na rede, ou seja, fora da presença direta, o anão vira gigante. Se o PGR, por exemplo, fosse processar administrativamente colegas por falta de decoro e urbanidade, ele não faria outra coisa. Nesse ponto, concordo com a comissão e afasto a imputação, mesmo porque considero a rede um espaço livre, onde deve haver, sim, educação e respeito entre os colegas, todos bem formados e com a obrigação de conhecer as regras mínimas de boa convivência. Mas que não pode ser aquele que se sentir ofendido com qualquer crítica deve procurar o judiciário, seja no civil, seja no criminal. Amordaçar membro do Ministério Público Federal, nem lá fora e nem aqui dentro, jamais. Como afirmou o próprio indiciado em seu interrogatório, a rede é o nosso paraíso democrático dentro do Ministério Público Federal. Por fim, importante ressaltar que o criticado, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, ao ser ouvido pela comissão, afirmou que não se sentiu ofendido com o fato do indiciado ter dito para ele trocar o paletó pelo pijama, aduzindo que isto não me abalou em nada. Eu acho que na rede outros assuntos também a meu respeito saem muito, e eu sei que não são muito lisonjeiros à minha pessoa, de modo que seria mais uma e, para mim, como diria, já estou calejado, e também não me senti ofendido com relação a outras alusões à minha pessoa por outros procuradores. 2 horas, 44 minutos e 55 segundos de gravação. No dizer dos ilustres membros da comissão processante, que adoto na íntegra, o trato rude, desrespeitoso ou ofensivo envolve a esfera personalíssima daquele que foi destratado pessoalmente ou por outra via. Na esfera criminal, a persecução da ofensa do particular ou do agente público depende necessariamente do concurso de vontade do ofendido, artigo 145 do Código Penal. Na esfera civil, a legitimidade para buscar a reparação de danos a direitos da personalidade é pessoal e intransmissível. Artigo 5º da Constituição, artigo 11 do Código Civil e artigo 6º do Código de Processo Civil. Ultrapassada a primeira imputação, que é assim o arquivo como feita, ou seja, a publicidade sobre vídeos de testemunhos no âmbito do procedimento tal em sítio aberto da rede municipal de computadores. A imagem das testemunhas sem sua autorização e que, não tendo sido liberados pela instância deliberativa, do sigilo inerente a elementos de prova do processo disciplinar, sem prejuízo do seu ostensivo julgamento da causa, nem tendo ele, o Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares, Pastana, atribuição funcional para manusear ou dispor daqueles elementos de prova, pode sua conduta vir a configurar ato ímpro. Também pelos motivos expostos pela comissão, afasto essa acusação, uma vez que todos os membros e testemunhas alcançados pela divulgação de parte do processo sigiloso no YouTube, apesar de não terem sido previamente consultados a respeito do uso de sua imagem, não se consideraram ofendidos, ou voluntariamente por não representarem face desse uso desautorizado. A comissão considerou o comportamento censurável, embora não haja falta punível, uma vez que o direito de imagem é personalíssimo e não houve representação de qualquer dos alcançados pela divulgação. Vale ressaltar na oportunidade a defesa do indiciado quando ele afirma que, além da abertura do sigilo determinada pelo Conselho Superior, inclusive o áudio completo da referida sessão está disponível na internet, portal do Conselho Superior, tanto que alguns colegas transcreveram textos de votos e divulgaram na rede. Eu tive cuidado de pegar por escrito a autorização da colega Gisele Bled. Ela seria a única pessoa que teria interesse na manutenção do sigilo, uma vez que foi o alvo da investigação. A expressa autorização para a publicação foi dada no dia 10 de maio de 2012, antes, por demais, ouvida por essa comissão de inquérito, a referida procuradora confirmou que autorizou a divulgação de qualquer peça do procedimento administrativo que ela figura como investigada.
Ainda assim, tive o cuidado de não expor a colega ao público externo. Vislumbrei como espectadores apenas os membros do MPF. Tentei colocar os vídeos diretamente na nossa rede, mas não foi possível. Então, coloquei no YouTube como vídeo não listado. Isso quer dizer que somente os que conhecem o link formado por mim puderam acessar. No caso, os conhecedores do link são os que têm acesso à nossa rede, pois não enviei o link para ninguém, além dos usuários da nossa rede. Além da tipicidade, por eu não ter praticado as condutas no exercício da função e nem ter violado o sigilo, não havia razão para eu precisar de autorização das testemunhas para divulgar imagens, afinal, elas não estavam sob imagem. E aqui não se pode falar em improbidade, pois não houve, por parte do indiciado, prática de ato dentro do exercício do cargo, a pretexto dele, visando fim ilegal, digo eu. A comissão nem sequer examina essa acusação, eis que nada foi praticado no desempenho de suas funções. Ao contrário, ele sequer tinha atribuição funcional para manusear ou dispor dos elementos de prova objeto de sua publicidade, o que foge à tipicidade da infração disciplinar prevista no artigo 2369 da Lei Complementar 75, qual seja desempenhar com zelo e probidade as suas funções. Quanto ao último ponto, dentre os que motivaram a instauração deste inquérito, qual seja a prática de advocacia administrativa e ou vedada, a comissão entendeu haver o indiciado praticado atos que envolveram o emprego do conhecimento. Atos que, por serem dirigidos ao patrocínio de interesse individual de terceiro, caracterizam, em tese, consultoria e assessoria jurídica, isto é, advocacia vedada, razão pela qual apresentou, em relação a ele, súmula de acusação em apartado, com o seguinte teor. A Comissão de Inquérito Administrativo, constituída pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, nos autos epigrafados, vem respeitosamente, perante o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, apresentar súmula de acusação em desfavor do Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, atualmente lotado na 4ª Região, fazendo os seguintes termos expostos. No primeiro semestre de 2012, valendo-se do cargo de Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, com consciência e vontade, patrocinou perante os membros do Ministério Público Federal, em especial o seu Conselho Superior, a defesa administrativa de interesse pecuniário, a quem prestou assessoria jurídica extrajudicial relativamente ao processo administrativo que culminou no seu não vitaliciamento, mediante as seguintes condutas. A. Contatou por telefone e por e-mail a procuradora Gisele Blege para inteirar-se dos processos administrativos por ela respondidos. B. Pediu, obteve acesso e analisou peças dos referidos processos. C. Pediu e obteve contato com a juíza de direito Kathleen dos Santos Gomes, testemunha de defesa, para tratar dos fatos objeto dos processos administrativos a que a procuradora Gisele Blege respondia. D. Deslocou-se até Brasília para assistir a procuradora durante sessão de julgamento no Conselho Superior, lá comparecendo e permanecendo ao lado da interessada e seus advogados constituídos. E. Admitiu perante essa comissão e na rede oficial que analisou criticamente a atuação da defesa nos suprir as deficiências que acreditava existirem na defesa de Gisele, valendo-se na rede oficial do Ministério Público Federal para alcançar os integrantes do Conselho Superior e demais membros do Ministério Público Federal, antes de concluído o julgamento de vitaliciamento. Minutou modelos de petição favoráveis à defesa, o que pode ser constatado pelo teor das mensagens eletrônicas juntadas aos autos. E, por fim, recomendou à procuradora a constituição de outro advogado em substituição àquele, por ela constituído e pago com recursos do Fundo de Assistência Judiciária NPR. Acompanhou a procuradora Gisele em reunião com o novo advogado, o qual teve acesso à minuta e aos textos de análise do caso. Assim agindo, desbordando dos limites da atribuição de seu cargo, o Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, exerceu a advocacia no artigo 2372 da Lei Complementar, atraindo, de consequência, a sanção prevista no artigo 240(4) do mesmo diploma legal, qual seja a suspensão de 45 a 90 dias. Diante do exposto, a comissão requer a este Conselho que acolha a presente súmula de acusação e instaure o devido processo administrativo disciplinar nos termos do artigo 252, seguindo a Lei Complementar. Senhores conselheiros, ouvi o depoimento de todas as testemunhas, o interrogatório do indiciado e nada, absolutamente nada, do que foi ali falado leva a essa tipificação. Data vênia. A configuração da advocacia administrativa pressupõe que o servidor, usando das prerrogativas e facilidades resultantes de sua patrocínio como procurador ou intermediário, interesses alheios perante a administração, pressupõe, assim, a intermediação ilícita junto a outros agentes da administração
Pública, artigo 117.11 da Lei 8.112/90. Pelo que se depreende dos autos, o indiciado não exerceu influência sobre qualquer membro do Conselho Superior para que atendido fosse qualquer pleito. Para que haja o crime de advocacia administrativa, previsto no artigo 321 do Código Penal, é necessário que o interesse patrocinado seja particular e alheio. Extraindo-se da peça acusatória que o interesse patrocinado é do próprio Ministério Público Federal, qual seja, requisitos e prazo para aprovação em estágio probatório, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta. Ato entre colegas, com indicação de peça para serem utilizadas pela NPR ou até mesmo por advogados com crime de advocacia administrativa ou com advocacia vedada, é um exagero não pretendido pelo legislador. Vale frisar na oportunidade que não estamos diante de um interesse meramente privado, repito eu, perante a administração pública. Trata-se, na verdade, de uma relação jurídica funcional entre uma Procuradora da República e o Ministério Público Federal, regida por normas específicas, notadamente aquelas previstas na Lei Complementar 75/93, que muito diferem do vínculo entre o particular e o poder público, em que vigora a supremacia deste em relação àquele. O que se verifica é a defesa de um interesse corporativo, legítimo ou ilegítimo, certo ou errado, efetuada por um colega, e não do simples patrocínio de um interesse privado em benefício de pessoa estranha aos quadros da instituição. Por outro lado, os fatos também não se subsomem ao exercício da advocacia vedado pelo artigo 237 da Lei Complementar 75, uma vez que não se fazem presentes elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de atos privativos de advogado, ou seja, daqueles que têm registro na Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a inexistência de documentos, procurações ou petições assinadas pelo investigado. Ele acompanhou todo o procedimento, inclusive a própria doutora Gisele, na sessão, porque estava de férias aqui em Brasília. Como afirmou nos próprios autos, leu e aconselhou a colega dentro de sua vasta experiência com esse tipo de procedimento. Sabe-se que quem pratica advocacia via camaradagem ou influência de que goza entre os seus colegas tem que defender o interesse privado alheio perante a administração pública. Se ele só se limita a sugerir, não há se falar em advocacia administrativa ou vedada. Na advocacia administrativa, o servidor pretende fazer prevalecer, influir o seu peso funcional com relação aos atos administrativos a serem praticados por seus colegas. Até que ponto, se é que existe algum ponto, o indiciado tem a mínima chance de influenciar qualquer membro deste colegiado? Ademais, se o Procurador da República pode até ser nomeado defensor, caso o colega seja revel, nos termos do artigo 254, parágrafo 3º da nossa lei complementar, por que não pode acompanhá-lo em todas as situações, como apoiador incondicional? Quem pode lembrar que a defesa em âmbito extrajudicial poderia, em tese, ser realizada por pessoa diversa de advogado, inclusive pela própria doutora Gisele, autodefesa, sem prejuízo da ordem jurídica, uma vez que a súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal prescreve que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Assim, entendo que também, em relação à advocacia vedada, deve o inquérito administrativo disciplinar ser arquivado. É nesse sentido que eu voto. Muito obrigada. Conselheiro Aras. Esclarecimento, senhora conselheira. Quem foram os membros da comissão? É o doutor Vilhena, como membro, o doutor Marcelo Moscogliato e o presidente foi o doutor Rogério. Conselheiros, senhores conselheiros, ouvi atentamente a defesa oral apresentada pelo doutor Manuel Pastana e também o relatório e voto da eminente conselheira Eliseta. Preocupa-me que nós estejamos vendo determinadas medidas administrativas que tendem, de alguma maneira, a conduzir ao amordaçamento de colegas da rede. A urbanidade é um dever funcional inerente ao Ministério Público, à magistratura, à Ordem dos Advogados do Brasil e a todos os seus membros. É dever também do servidor público, de um modo geral. Mas, se é verdade que a honra alheia seja enxovalhada, é necessário também compreender que quem é titular desta honra é o próprio ofendido. E que nós precisamos compreender que não há regime democrático sem liberdade de expressão.
precisamos entender que a liberdade de expressão é o primeiro fundamento da democracia. E por isso é que não se admite, especialmente no direito eleitoral, censura prévia. E por isso é que as diversas manifestações críticas estão asseguradas na nossa ordem jurídica. Na rede nós temos colegas que se valem do milenar brocardo latino, ridende castigat mores, é rindo que se castigam os costumes, elas de colegas, mas elas de outras instituições e até da nossa própria instituição. E nós devemos respeito a esses colegas que se valem desta velha prática de castigar os costumes, ridicularizando-os. Também temos, Excelência, colegas na rede que muitas vezes são mais enfáticos, mais veementes, mais duros. Mas nem por isso podemos imaginar que esses colegas possam sofrer represálias ou possam ser intimidados com ameaças de processos, ao menos de ofício. Porque, salvo no processo eleitoral, os crimes contra a honra são de natureza eminentemente privada. E o que me preocupa é imaginar que, em algum momento, desprezada a ira santa. Aquela ira que fez com que Jesus derrubasse no templo os balcões em que se praticava agiotagem e que se vendiam os pombos, porque a nossa instituição é aquela que há de ser contramajoritária. Contramajoritária no sentido de coartar os abusos, coartar a demagogia, coartar a hipocrisia, defender os valores supremos do regime democrático, da ordem jurídica, da dignidade da pessoa humana. E o primeiro valor que se faz é a liberdade, é através da liberdade de expressão. Então, eu ouvi a defesa, ouvi o voto da eminente conselheira. Será que nós temos o direito aqui de, através de processos administrativos, tomar a defesa da honra de supostos ofendidos, quando é da tradição que a honra, objetiva e subjetiva, compete àquela suposta vítima, defendê-la em nome próprio, com raríssima exceção do eleitoral, o que já se discute até se é necessário também no eleitoral, permanecer como crime de ação pública incondicionada. Mas, de tudo que eu percebo, Excelência, e sem adentrar o mérito da questão que subjaz a esta, que é a questão do processo administrativo da doutora Gisele, é que o procurador da República, Manuel Pastana, de acordo com o seu convencimento, se solidarizou com a colega Gisele. Se o fez certo, se o fez errado, se não deveria tê-lo feito, eu aqui não me comprometo com esse exame, que não é o momento adequado. Mas o que percebo é que Sua Excelência, colocando-se de um dos lados daquela moeda, emitiu o seu juízo de valor. A advocacia administrativa, para quem se solidariza, para mim parece um exagero, parece um excesso. Por outro lado, socorrer um colega ou mesmo um estranho faz parte dos deveres de caridade que a nossa civilização ocidental, com toda a sua mística judaico-greco-cristã, recebeu por herança dos nossos fatos em si. E eu perguntei quem eram os membros da comissão, exatamente porque tem pessoas respeitáveis nessa comissão. Exatamente. Então, me preocupei em saber quem são os colegas para saber qual é a dimensão deste procedimento, deste feito que aqui ora analisamos. E o que cala em mim é um sentimento, que se temos abusos na rede, é melhor que cada um recorra, manifeste o seu inconformismo, defenda a sua própria honra em qualquer espaço democrático que a ordem jurídica assegura. Mas que nós não impeçamos, que nós não criemos uma cultura nova nessa instituição de membros covardes, pusilánimes, membros que têm a capacidade de calar a boca dos resignados. E por isso, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, é que eu não tenho nenhuma dúvida, não só da juridicidade do voto da conselheira Eliseta, mas da sua
justiça. É como voto. Acompanhe na conselheira. Muito obrigado. Muito obrigada, conselheira Aras. Conselheira Raquel Dodge. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, também eu acompanho com tranquilidade o voto da relatora, seguido pela brilhante manifestação do conselheiro Augusto Aras. Vejo aqui, e acrescentando apenas um pouquinho ao que já foi dito, vejo aqui nessa imputação feita pela comissão processante, de ter se referido ao fato de que os atos teriam sido praticados no primeiro semestre de 2012, não indicou com clareza quando cada um desses atos teriam sido praticados, o que é fundamental para que se possa exercer bem a defesa e também para que se possa fazer o cálculo de prazos prescricionais, como arguido pela defesa. Também penso que não houve indicação precisa do lugar onde os atos foram praticados, da extensão de cada um desses atos, em que consistiu exatamente cada uma dessas condutas feitas na imputação, de modo que percebo aqui traços da ausência daquilo que é fundamental em qualquer imputação, como, quando e onde os atos foram praticados. Para mim, creio que bastaria que ficássemos no acolhimento de uma preliminar dessa natureza, para não acolher a imputação. No entanto, prossigo, assim como fez a relatora e o conselheiro Aras, no exame do que foi imputado ao investigado. E acompanho também, nesse ponto, toda a manifestação da relatora. Me parece que aqui nós estamos diante da defesa de um modelo de instituição que não elimina a liberdade de expressão intestina, interna, fundamental para garantir ao funcionamento da nossa instituição o vigor de sua atuação. Me parece importante que se assegure aos membros do Ministério Público Federal que exerçam a contribuição. E, mais fundamentalmente, eu, como conselheira, no período referido na investigação, primeiro semestre de 2012, não recebi da parte do investigado qualquer ato, qualquer documento, qualquer sugestão diretamente feita a mim na condição de conselheira, destinado a fazer a defesa da doutora Gisele Bleja, de modo que não me parece subsistir essa imputação de advocacia. Assim como também não percebi na conduta imputada a ele nenhum traço de atuação que caracterizasse a advocacia administrativa nos exatos termos referidos pela relatora. O que houve ali foi o exercício da liberdade de expressão, da liberdade de crítica, da crítica dos nossos órgãos institucionais. E muito mais no exercício de solidariedade entre membros do Ministério Público do que numa atuação tendente a produzir a defesa desta pessoa investigada. Por fim, senhora presidente, senhores conselheiros, eu gostaria de salientar 2 outros pontos que me parecem relevantes nessa atuação da própria Corregedoria. Segundo a relatora informou, houve comunicação da instauração desta investigação ao Conselho Nacional do Ministério Público. Me parece que essa é uma prática que fomenta não o caráter supletivo da atuação do CNMP, mas estimula uma atuação direta do CNMP sobre investigações em curso ou grau. Eu creio que a melhor postura do Ministério Público Federal como instituição é essa, de eventualmente apresentar um relatório de sua atuação, mas não de indicar a instauração do inquérito no momento em que isso ocorre. Eu acho que nós devemos, e é o que me parece importante, de crer que a atuação do CNMP é sempre supletiva e deva ser exercida na falência da atuação dos ministérios públicos, inclusive o federal, dos ministérios públicos estaduais também, e quando se torna necessária essa comunicação. Me parece também importante que nessa comunicação, e no registro que se faz aqui no Ministério Público Federal e no Conselho Nacional do Ministério Público, seja preservá-lo da defesa feita na tribuna, que consta do site do CNMP o registro do nome do investigado, o que viola a nossa lei complementar, no sentido de que manda preservar de acesso a essa informação
manda que essa informação não conste dos registros, coisa que tem sido feito tanto aqui na casa, quanto, pelo que foi informado da tribuna agora, no próprio CNMP, em violação às disposições da Lei Complementar 75. Então, com essas considerações, senhora presidente, e acho que devemos tomar providências no sentido de corrigir essas falhas administrativas, preservando aquilo que a lei manda, o sigilo do que está sendo investigado e de quem está sendo investigado. Essa é uma garantia e um direito integralmente o voto da relatora. Obrigada. Conselheiro Rodrigo Janot. Presidente, eminentes pares, eminente relatora, ouvi com atenção quanto dito da tribuna e gostaria de afirmar em alto e em bom som de que não se trata aqui de crítica, ou não se deve tratar aqui de censura ou de restrição a direito de crítica a quem quer que seja, seja em que ambiente for, ambiente de rede ou ambiente fora de rede. Esta é uma questão que, como disse muito bem o conselheiro Alas, está intimamente vinculada à essência do processo. Se pode transbordar o direito de crítica à violação a um direito subjetivo da honra, que é aquele que assim se sentir que promova a reação hábil e suficiente para reparar o que entende violação do seu próprio direito. Então, reafirmo que não se pode aqui na rede ou em qualquer outro ambiente cercear e censurar o direito de crítica e de manifestação livre da vontade de quem quer que seja. Acho também que esses eventuais abusos cometidos na nossa rede interna, e existem exageros, nós não podemos estabelecer aqui uma caça às bruxas. Eu acho que o controle ou a melhoria desta comunicação se faz muito mais pelo convencimento e pela educação do que por força de uma pena disciplinar. Entretanto, no que se refere à advocacia administrativa, tenho dúvidas. É certo, como disse da tribuna, que se pegarmos qualquer um desses fatos, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são 9 fatos, se considerarmos isoladamente, ora tipicidade de conduta, ora pode revelar a tecnia da comissão processante ao formular a súmula de acusação. Mas o conjunto desses fatos pode levar também ao convencimento do exercício da advocacia administrativa. Como me assombra esta dúvida, vejo a solução dada pelo artigo 251, parágrafo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da nossa lei complementar. Se, como dito aqui, a atecnia ela se atém à ausência de indicação de prazos para se aferir eventual prescrição, e se a atecnia se atém à falta de indicação enquanto tal, voto no sentido de determinar novas diligências a fim de que a comissão processante pontue esses aspectos aqui levantados como a tecnia da súmula de acusação, seja no que se refere a prazos, seja no que se refere ao local, e é como voto, senhor presidente. Obrigada. Conselheiro Alcides. Senhora presidente deste Conselho Superior, senhoras conselheiras, conselheiros, colega Pastrana, colegas, senhoras e senhores, ao ouvir do colega Manuel Pastrana, me veio à memória a questão da injustiça. E pensei no texto sagrado dos cristãos, que diz
que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E a injustiça para nós que pretendemos ser operadores do direito e aplicá-la é algo que nos magoa, que nos dói profundamente. Eu conheço do Manuel Pastrana e venho acompanhando ao longo dos anos, que já são muitos, nesta instituição, do seu jeito de ser, da capacidade de transformação da sua própria situação. Um indivíduo de uma coragem, de uma força extraordinária, que vem lá da sua ilha de Marajó, aquele espaço onde se pensa em liberdade, onde se produzem aquelas peças que inspiram aos artistas. E o Manuel Pastrana é essa figura que é feita do barro, mas daquele barro de que são feitas as criaturas raras. Manuel Pastrana é isso. É esse exemplo de coragem, de indignação e, como diz o poeta, prefere antes quebrar que torcer. Não vi em sua conduta, ao contrário da comissão, nenhuma daquelas infrações, aliás, já devidamente espancadas pela eminente relatora. E cito as principais, começando pela falta de urbanidade, pela necessidade de guardar decoro, pela publicidade, improbidade, pela questão alegada da advocacia administrativa, enfim, cuja tipicidade também não consegui encontrar, em que pese a divergência apontada pelo conselheiro Rodrigo, que me antecedeu. E ao ver estas imputações e tudo aquilo que foi dito em relação à liberdade, ao uso bom ou mal da rede, eu me coloco como o artista que pergunta, meu Deus, onde aqueles que diuturnamente chegam ao limite de ofender a honra e a dignidade dos colegas e em relação aos quais eu não tenho visto até agora a instauração de nenhum procedimento semelhante ao que ocorreu com o procurador regional Manuel Pastrana. Nós que juramos defender a Constituição e a lei, nós que lutamos pela liberdade, que tivemos naquela trilogia extraordinária da Revolução Francesa, da importância da liberdade, da igualdade e da fraternidade, muitas vezes encontramos esses princípios violados. Entre nós, tem que começar a ser feita dentro da nossa instituição. Manuel Pastrana, como qualquer colega, tem o direito de se manifestar pela rede, de considerar boa ou má a advocacia desenvolvida por colega, enfim, ele tem todo o direito de dizer o que acha em relação a qualquer procedimento instaurado contra colega. A Constituição da República garante o direito de petição. Isto mais do que, e não precisava estar inscrito sequer, porque é um direito natural. O direito à manifestação de indignidade. Manuel, a revolta contra a indignidade, e o Manuel não perdeu. E, por isso, a legítima defesa de terceiros, invocando essa possibilidade, essa prerrogativa. E porque, vejam, eminentes conselheiros e conselheiras, que até na legítima defesa, ela pode ocorrer, em termos de reação,
para a proteção de direito seu ou de terceiros. Saúdo, Manuel, pela sua combatividade, pela sua produção, pelo seu testemunho, pelo seu livro, pela sua família. Desejo muito que a sua filha tenha também a sua coragem, a sua capacidade de transformar as coisas e o seu mesmo. Não vejo nenhuma questão tida como reprovável no seu comportamento a ser apreciada por este colegiado. Falou-se de advocacia administrativa, que a evidência não existe. Você tem todo o direito de se manifestar, você tem todo o direito de ajudar. E desde quando eu pergunto, eminentes colegas, eminentes pares, se pedir a proteção da Associação dos Procuradores é ato ilícito? É advocacia administrativa? É evidente que não. E se você o fez muito bem, porque a associação tem que isonômica e tem que dar assistência a quem quer que seja, que se veja respondendo, que esteja respondendo a um processo, a um procedimento como o que se ora apresenta. Mas se houvesse advocacia administrativa, este colegiado não teria atribuições para a sua apreciação. Eu trouxe aqui o ensinamento desnecessário, mas de eminentes comentaristas, a lei penal, como Rogério Greco, como Luiz Regis Prado, como Delmanto, enfim, como Guilherme de Souza Nucci, como Magalhães Drummond. Primeiro, a tipicidade da sua conduta. E segundo, que ainda que se argumentasse e que tivéssemos competência para apreciar essa conduta tida como advocacia administrativa, não haveria nela, data máxima vênia, qualquer tipicidade. Eu vou me permitir não ler os comentários, porque entendo que, com a devida vênia, é absolutamente desnecessário. E, por isso, seguindo os votos, eminentemente, dos colegas que me antecederam, eu vou também me manifestar, votando no sentido do arquivamento da imputação, pelo fato, pelo desconforto, pela resposta a um procedimento data vênia que se me afigura com uma certa anomalia e que não poderia ter vida longa, como os anencéfalos que, desgraçadamente, não a têm. Louvo, portanto, e rogaria que fosse, qualquer que seja a conclusão deste colegiado, expedido ofício, comunicando-se ao CNMP, para que se anote onde couber, dando baixa neste mal-sinado instaurado em face do Procurador Regional da República, Manuel Pastrana. Voto, pois, pelo arquivamento com estas esforçadas considerações, seguindo os colegas e a eminente relatora, que também votou neste sentido. Muito obrigada. Conselheira Caetana. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, companheiro, colegas conselheiros e conselheiras, colega Pastrana, senhoras e senhores. Para mim também o dever de urbanidade é um dever fundamental, tanto para os procuradores da República, claro, como para os servidores viver em sociedade sem urbanidade, sem o respeito, sem essa troca de bons sentimentos entre as pessoas. Mas ouvi atentamente, li primeiro os memoriais apresentados pelo colega Pastrana, ouvi atentamente a sua defesa e o voto, que já dei parabéns aqui
baixinho a Eliseta, a relatora Eliseta, pela excelência de seu voto. Ela examinou todos os aspectos de todos os fatos e concluiu, e com fundamentação jurídica, concluindo de forma absolutamente correta e justa pelo arquivamento das 3 situações. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto da relatora integralmente, em chamar narrados e relatados e vislumbrados pela comissão como sendo uma advocacia administrativa que, para mim, em nenhum momento ultrapassou o limite de um ato de solidariedade, de coleguismo, de companheirismo, de cooperação, de colaboração entre colegas, e que é um ato absolutamente humano, e sem essa humanidade fica muito difícil viver. Então, eu, pelo contrário, eu não vejo qualquer traço de advocacia administrativa, de infração disciplinar, mas, pelo contrário, eu até parabenizo Pastana pela sua atitude humana e solidária com uma colega num momento difícil, que precisa sempre de apoio, por mais que estou entrando somente no mérito da conduta do colega Pastana em relação ao companheirismo, ao coleguismo, a uma pessoa mais experiente que presta um socorro, uma solidariedade a quem está precisando num determinado momento. Então, mas completando também, gostaria de acompanhar a parte do voto da conselheira Raquel no que diz respeito ao Conselho Nacional. Isso é muito importante e deve ser considerado. A ação do Conselho Nacional, para mim, jamais deve ultrapassar a barreira de ser supletiva, de ser complementar numa eventual falha da nossa corregedoria, do nosso Conselho Superior. Esse acompanhamento paralelo do Conselho Nacional não está prevista na criação do Conselho Nacional, que nós acompanhamos na época com muito cuidado, inclusive porque participei de um grupo que se opôs, na época, à criação do Conselho, exatamente para evitar essa distorção da atuação do Conselho Nacional. E, com isso, eu quero reforçar o voto da conselheira Raquel nesse aspecto, que devemos ter muito cuidado no acompanhamento da atuação do Conselho Nacional para que ele não se sobreponha e não anule o nosso Conselho Superior, que é o órgão original da nossa instituição, a quem cabe originariamente as atribuições da questão disciplinar dentro do Ministério Público Federal. Diante disso, eu também arquivo integralmente acompanha a relatora no seu arquivamento. Muito obrigada. Conselheiro Gugueiros. Ilustres conselheiros, eu acho que não há problema com relação ao meu voto, embora eu tenha chegado atrasado à sustentação oral do doutor Pastana, né? Acho que não posso votar, né? E tomei conhecimento, penso eu, de todos os detalhes necessários a um pronunciamento que vai ser adianto no sentido que já disse a maioria. A todo momento eu penso que é meu último comparecimento ao Conselho aí. Acontece da doutora Sandra não poder vir, eu volto ao Conselho, mas supondo que dessa vez seja realmente o meu último comparecimento ao Conselho, um pronunciamento histórico. Eu vejo o voto da doutora Eliseta sobre advocacia administrativa, a manifestação do doutor Aras, brilhante, realmente histórica, sobre liberdade de expressão. O que a doutora Raquel disse sobre o nosso modelo, achei muito interessante. Nós temos nosso próprio modelo, que é diferente do judiciário, que é diferente da advocacia, e também endosso o que propôs a doutora Raquel, agora secundada pela doutora Caetana, em relação à comunicação ao CNMP, né? O que falou o meu grande amigo, doutor Alcides, acerca da nossa história, eu me sinto realmente muito feliz por ter participado dessa reunião, por estar participando dessa reunião e saber que princípios comandam a nossa instituição. Eu diria até que isso resgata um pouco da grande admiração que eu sempre tive por esse conselho, quando não o integrava, e que
mantive depois que passei a integrá-lo como substituto. É certo que, às vezes, a admiração, às vezes, um pouco abalada, um certo desânimo, algumas divergências, mas é uma honra para mim poder participar desse conselho e, nesse momento, em particular, porque realmente nós somos assim. O Ministério Público é assim, os instituições não sejam, mas nós somos assim, é uma característica nossa. Essa liberdade na rede, como disse o conselheiro Rodrigo, fora da rede também, isso faz parte de uma feição da democracia que nós resolvemos adotar. E personagens protagonistas, como o Dr. Pastana, também fazem parte da nossa história. Então, há meios de nós nos desenvolvermos nesse amplo debate. Eu vou deixar de fazer considerações a respeito de cada um dos tipos, porque isso já foi abundantemente debatido. Estou de acordo com a maioria, peço vênia ao ilustre a advocacia administrativa, até porque, muitas vezes, essas peças de acusação ou peças de informação enumeram vários fatos e às vezes, o número dos fatos enumerados nos dá a falsa sensação de que houve muita coisa feita, muita coisa condenável, né? Mas quando a gente examina esses fatos, a gente vê que, mesmo na sua soma, eles, disse muito bem a doutora Caetana, eles não ultrapassam os limites da solidariedade, da humanidade. E eu parabenizo também a doutora Caetana, parabenizo a todos, só não parabenizo quem ainda não falou. Mas, realmente, eu sigo a maioria e fico muito feliz, realmente me sinto brindado por essa oportunidade de ouvir tantos pronunciamentos, inclusive o doutor Rodrigo, do qual em parte eu divirjo, mas foi um negócio muito interessante e fico até emocionado de ver que o Ministério Público está resgatando as suas origens e os seus princípios, também pelo arquivamento, também pelo ofício ao CNMP, acompanhando a maioria com a devida vênia do doutor Rodrigo. Muito obrigada. Conselheiro Moacir. Presidente, mais conselheiros, os colegas Pastana, que ocupou aqui a tribuna, numa defesa dos seus brilhos pessoais, o seu suor em toda a carreira do Ministério Público. Eu, inicialmente, queria destacar como preliminar, são duas preliminares. A primeira, que não foi colocada aqui, mas que eu acho que já está superada, a questão do retorno dos autos, para que fosse suprida algumas lacunas pela comissão de inquérito. Eu acho que isso é uma matéria preclusa, uma matéria já atingida pela preclusão administrativa, de modo que não cabe insistir por dois motivos. Primeiro, porque já colhido os votos, já superada a questão. A segunda questão é essa do Conselho Nacional, essa comunicação para o Conselho Nacional do Ministério Público. Não há em nenhum dispositivo legal essa obrigatoriedade. Seria o mesmo que um órgão de controle externo do Ministério Público, que a polícia também, já que temos o controle externo da polícia, comunicasse todos os inquéritos que abrem contra delegado de polícia, lá na Polícia Federal. Se temos o controle externo, então, seria obrigado a comunicar também todos os procedimentos administrativos disciplinares que correm contra delegado. Isso não é feito e nem exigido. O Conselho Nacional não há nenhuma norma que obrigue essa comunicação. Ainda que se diga para que é um efeito estatístico, mas isso constrange. Isso constrange de tal modo que constrangeu o colega e obrigou o colega a ter mais força nessa solidariedade que prestou à colega que estava sendo investigada. Eu digo que o colega Pastana agiu, primeiro, em solidariedade à colega. Segundo, em defesa de sua honra, que já estava estraçalhada na rede. O seu nome está na rede lá no Conselho Nacional. Isso motivou muito mais o colega, né, aqueceu muito mais aquele entusiasmo, né, na solidariedade com a colega. O segundo é o problema da defesa técnica. Eu acho que o Estado sancionador é um Estado, vamos dizer, fraco. E nós estamos vendo o nosso sistema correcional, me permita aqui o senhor corregedor, uma grande falha da corregedoria, uma grande omissão da corregedoria.
Porque quando a Corregedoria não tem força e não tem coragem de punir aqueles excessos que foi aqui mencionado pelo conselheiro Rodrigo, com referência à rede, mas tem coragem de atingir e investigar o colega que presta solidariedade. Então, se é uma defesa técnica falha, tinha o Estado de sugerir a modificação do advogado. O que ele fez? A sugestão que ele faz para que seja ela defendida tecnicamente melhor, não tem nenhum erro, não tem nenhuma falta essa sugestão, porque seria uma obrigação do poder público. Essa defesa técnica deficiente é justamente aquilo que o nosso sistema correcional não permitiu, entendeu? A substituição, permitindo que o indiciado vá a um julgamento no Conselho Superior com uma defesa fragilizada, com uma defesa capenga, banguela. Então, eu acho que o colega Pastana, nesses 3 itens que realmente eu salientei, a solidariedade, entendeu? Essa defesa técnica que fez, evidentemente, que sugeriu o melhor, e ainda se tivesse praticado, tinha a obrigação, pela lei de acesso à informação, e não seria ele punido. Olha o que diz aqui o artigo 216-A, artigo 44, que introduziu esse artigo na Lei 81/12. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crime de improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função. Se tivesse o colega Pastana feito uma denúncia, porque os crimes não só são dolosos, entendeu? São culposos, também são omissivos. Comissivos, se feito uma acusação formal, ele estaria isento de qualquer responsabilidade criminal, civil ou administrativa. Mas não o fez, preferiu apenas limitar-se a uma solidariedade, por ele ter feito uma acusação. Isso não impede de fazê-lo ainda, como resquício e o resultado do que será decidido aqui definitivamente por esse Conselho, e que já está decidido por maioria. O que eu penso, meu voto aqui é um voto apenas de acréscimo numérico, porque eu vi as considerações aqui muito apropriadas, juridicamente bem fundamentadas, do colega Aras, de todos os demais colegas, colega Hugo, que ressaltou, evidentemente, essa questão dos princípios, colega Alcides e tantos outros. A própria relatora, evidentemente, afastou aqueles minguados argumentos que realmente não sobrevivem, que foi a defesa de Pastana em favor, entendeu, dessa colega que estava massacrada, injustiçada, vamos dizer assim, antes que houvesse um juízo definitivo de sua conduta, uma falta menor, apreciada como fosse uma falta gravíssima dentro da instituição. E aí a Corregedoria fica calada, como ficou calada diante de alguns fatos que ocorreram recentemente e que eu mesmo denunciei na rede e que até agora não vi e pago para ver. O senhor corregedor está aqui. Pago para ver se vai apurar fatos que eu denunciei e que eu realmente também prometi que vou encaminhar à Corregedoria. Mas a Corregedoria não devia esperar por mim, porque devia agir de ofício, porque o fato é notório. Como notório é de todos os fatos que estão na rede aí, com referência à solidariedade. De modo que, como a relatora, evidentemente, se concentrou na advocacia administrativa, não há elementos normativos do tipo para fazer essa imputação. O crime é doloso, onde está o dolo? O crime é material? Cadê o resultado? Se não é material, se exaure na conduta, que conduta é essa que o elemento normativo do tipo está no dolo? Não vejo, evidentemente, juridicamente, nenhuma tipicidade nessa conduta. E faço aqui a minha censura, entendeu, à Corregedoria, até porque já fui alvo, evidentemente, de investigações desse tipo. Porque acham que há roubos. Quando você exerce o seu direito de denunciar um crime, denunciar uma infração penal, acham que você está colocando o seu interesse particular. O que existe é a omissão do nosso Estado sancionador e do nosso sistema correcional, entendeu? Que não pode, não quer ou tem medo de agir contra vários e age contra um. E quer pegar um bode expiatório na história, evidentemente, e condenar uma colega desta ou condenar o colega e seriam 2 colegas punidos. Aquela a quem ele prestou solidariedade e ele, evidentemente, com a sua coragem, seu estoicismo, de defendê-la. De modo que eu acompanho inteiramente as conclusões do voto da relatora,
com as ressalvas, evidentemente, do comportamento da Corregedoria. Muito obrigada. Bom, eu também supero a preliminar levantada pelo conselheiro Rodrigo, me valendo da regra do Código de Processo Penal que permite se decidir em favor do réu. E eu também tenho essa conduta que, ao final, foi a que restou, imputada pela Comissão de Inquérito de Advocacia Administrativa. Entendo que a conduta do investigado é absolutamente atípica. Então, na esteira dos demais, eu também voto pelo arquivamento. No entanto, antes de proclamar o resultado e antes de me manifestar sobre a questão da Corregedoria e do envio da comunicação à Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, eu vou dar a palavra ao senhor corregedor, que pediu para esclarecer essa questão, para que possamos deliberar a respeito. A Corregedoria foi citada com muita veemência pelo conselheiro Moacir, mas eu queria, em primeiro lugar, dizer que, se há alguma omissão na Corregedoria, não é por falta de nós temos. Pelo menos eu tenho. Eu tenho. Acredito que sim, Vossa Excelência tem tanto. Exato. Vossa Excelência e a Corregedoria tem tanto que tem punido os pequenos, mas não somos os maiores. Eu nunca puni pequeno, Excelência. O senhor não individualize, porque o senhor, em vez de votar... Estou falando da Corregedoria, estou falando em Vossa Excelência. O senhor disse, acabou de dizer. É porque você está representando a Corregedoria. Eu estou representando a Corregedoria. Eu não posso admitir que o senhor levante a voz e diga que me falta coragem. Estou dizendo o senhor, estou falando da Corregedoria como instituição. A palavra está com o senhor, corregedor. Bom, então eu vou explicar e, por favor, peço que me autorizem a explicar 2 pontos. Essa questão, a Corregedoria já suscitou inúmeras vezes o controle que deve ser feito no nosso correio eletrônico. E não é que lhe falta coragem, é que tem que se definir a quem cabe esse controle. Essa questão é complexa. Se cabe ao próprio Conselho, se cabe ao Conselho Nacional, se cabe à Corregedoria. Eu não tenho titularidade. Se eu tivesse, eu já tinha disciplinado e alguém ia dizer que está errado ou certo. Então, na verdade, o que há no controle da rede é uma indefinição, e acredito que o Conselho ainda não definiu, que cabe ao corregedor disciplinar isso. Nem o próprio Conselho definiu. Não definiu. Então, a questão do controle da rede ultrapassa essa ideia de coragem. Eu não quero defender aqui o posicionamento adotado pela Corregedoria no ato de instauração desse processo. Digo aos senhores, de admitir a instauração de um processo que atrapalhe outro. Eu acho que essa pulverização da apuração da responsabilidade é sempre missão do advogado, que faz essa pulverização para dificultar uma apuração. Eu acho que na hora que nós saímos de apurar, concentrar os esforços intelectuais e a coragem, como a do doutor Moacir, de apurar isso, você está tirando aqui possibilidades da apuração do processo, no caso da procuradora Gisele, que tem 2 inquéritos administrativos instaurados, e nós estamos discutindo aqui se o doutor Pestana auxiliou ou não a doutora Gisele, que, como disse muito bem o doutor Rodrigo, alguns impressionam, outros são, até certo ponto, risíveis. Então, entendo que essa questão, para mim, de que nós desvirtuamos da verdadeira apuração que seria do controle da mídia, eu discordo e digo aos senhores que precisamos se manifestar sobre isso e se manifestar também sobre esse fato da comunicação ao Conselho. Porque a Corregedoria adota, eu nunca comuniquei nada ao Conselho, mas é um procedimento que a Corregedoria adota. Eu estou aqui na página 455 do processo, no sentido de oficiar a Corregedoria Nacional do Ministério Público, dando-lhe ciência desse processado, para, se quiser, acompanhá-lo. Parece que a palavra processado não foi bem adequada aqui e se deu. Essa comunicação que o Corregedor-Geral fez, eu entendo que, na hora que o Conselho decidir que não pode ser feita, está resolvida a questão. Está resolvida a questão. Agora, nós temos que decidir, porque já faz parte do despacho dele, quando instaura o inquérito administrativo,
comunicar ao Conselho. Talvez, não sei, para evitar até que o Conselho, paralelamente, apure aquele mesmo fato. Então, ele comunica ao Conselho, está aqui na página 455, para, se quiser, acompanhá-lo. Eu entendo essa comunicação da Corregedoria, que o Conselho diga isso, determine. Entendo também, só um minutinho, entendo também que, quanto à questão do controle da mídia, se defina quem deve proceder à regularização desse nosso manuseio, que aqui, pelos votos que eu vi, muitos exageram, e todo mundo reconhece isso, que há certos exageros. Então, chegou a hora de se estabelecer esse controle, então vamos definir a quem cabe estabelecer esse controle. Então, feita essa explicação, eu não quero entrar no mérito da questão, porque tenho minha posição e acho que essa posição minha era mais consentânea com a verdadeira apuração do caso principal, mas explica aos senhores, a comunicação ao Conselho decorre pelo corregedor-geral, já vem de outros corregedores. E quanto ao problema do controle da mídia, acho, meu caro colega, que o Conselho deve se manifestar sobre isso, até para que defina essas duas posições. Pois não, doutor. Conselheiro Moacir. Vossa Excelência já terminou a palavra, né? Falar. Eu quero dizer que eu tenho um especial apreço por Vossa Excelência. Como colega, talvez seja um dos poucos aqui que eu tenho um bom relacionamento, entendeu? Muito íntimo, evidentemente, nós conversamos muito, temos liberdade para conversar. Então, quando eu falei em coragem da instituição. E quando eu falei nessa coragem, é porque eu sinto da Corregedoria uma ausência, uma omissão no que diz respeito a seus provimentos. A Corregedoria não pode ter um instrumento simplesmente repressivo. Ela pode ser preventivo, de modo que dois provimentos da Corregedoria para poder regulamentar esses excessos, esses abusos na rede, que foi reconhecido aqui por todos. Então, quando eu falo em termos da Corregedoria, eu não falo em Vossa Excelência, não, até destaco e excluo Vossa Excelência de qualquer conotação de falta de coragem. Vossa Excelência é um nordestino corajoso, é um nordestino até por natureza e sangue, entendeu? Corajoso. Eu ressalto isso, conheço pessoalmente, nossa relação, inclusive através também do doutor Eduardo, entendeu? Que já foi corregedor, é muito boa. Entendeu? Eu não quero estragá-la de modo nenhum, mas eu não vou me omitir de nenhuma forma, até porque já senti isto na pele, estou sentindo isso na pele, evidentemente, um corregedor que avoca os autos, não foi Vossa Excelência, que avoca os autos da Polícia Federal, entendeu? Quando eu peço uma investigação na Polícia Federal contra um crime de sonegação fiscal, o corregedor se entende por telefone e pede os autos e instaura uma sindicância onde eu não sou ouvido e o inquérito está aí. Fiz defesa, inclusive ação no Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada. Vamos decidir a respeito dessa questão da comunicação ao Conselho. Eu queria fazer uma ponderação. Eu entendo que enfim, a razão que levou a Corregedoria, imagino eu, né, a fazer essa comunicação é das mais nobres. Talvez tenha sido aquela de impedir uma instauração de uma investigação paralela, concorrente, né? No entanto, o efeito que está surtindo é absolutamente outro, né? Porque, pelo que eu entendi, o Conselho Nacional, imediatamente, de posse dessa formação, eu acredito que, enfim, nós acabamos gerando o efeito inverso daquilo que se desejou. Então, eu acredito que seja interessante que o Conselho, se todos estiverem de acordo, se manifeste para a Corregedoria no sentido de repudiar essa prática, em razão do efeito que ela gerou, e não pela prática em si. Essa palavra pela ordem. Pois não, conselheiro Rodrigo. Queria encaminhar a discussão antes de votar propriamente naquilo que penso. Eu não sei se a essa altura podemos impor uma restrição à atividade da Corregedoria, sendo que esta prática de se dirigir simultaneamente ao Conselho Nacional e a este colegiado é comum de que hoje teremos um próximo julgamento com sustentação escrita de um processo que foi instaurado no âmbito deste Conselho por provocação da primeira Câmara de Coordenação e Revisão e que simultaneamente foi ao Conselho Nacional e que fez com que o Conselho Nacional conferisse ali, por decisão monocrática, uma liminar sustando os atos de revisão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, eu não sei se estamos em condição
de, no que se refere à corregedoria, restringir, e no que se refere aos demais órgãos institucionais, não enxergar. Eu acho que essa questão merece uma meditação profunda. Nós temos que entender o que está aqui, mas não me sinto à vontade de, a esta altura, atravessar uma decisão da corregedoria sem que possamos ouvir o corregedor naquilo em que lançou e o motivo que o fez lançar. Eu queria manifestar rapidinho, simplesmente dizer apenas uma questão de fato. Porque... Eu vou conduzir, doutor Moacir, eu só peço a Vossa Excelência que... Não, eu aguardo a todos nós, que sejamos breves. Nós estamos quase às 11 horas. Vou ser breve. Enfim, é uma questão periférica, nós podemos decidi-la com a presença do corregedor titular, que, enfim, é o autor do despacho, como dito pelo próprio doutor Edilson, mas eu vou ouvir Vossa Excelência e depois... É muito rápido. Primeiro é o seguinte, são duas coisas completamente diferente. No controle do ato, a legalidade do ato administrativo, é um problema da Câmara, e não foi levado simplesmente, vamos dizer, pelo Conselho, foi levado pela própria Câmara que representou. O doutor Eitel representou também no Conselho Nacional. Então, o fato chegou ao conhecimento do Conselho Nacional, não foi por uma provocação do Conselho Superior, não. Então, são duas naturezas completamente diferentes. Um processo administrativo disciplinar e o outro controle administrativo de legalidade do ato, entendeu? Que é um direito que tem todo mundo de pedir um recurso, entendeu? Contra uma decisão, entendeu? Do Conselho Superior, se vai bater no órgão errado ou certo, não está, a coisa é completamente diferente. Não, eu queria só complementar isso. Mas o conselheiro Hugo pediu a palavra antes. Eu vou... Por mim, pode até. Então, conselheira... Pode falar. Eu só queria complementar para lembrar aqui que esse fato... Tem muitas aldeias, tem muitos grupos dentro dos Pancararu. Provocado no segundo momento, em segundo momento ao Conselho Nacional. Não foi paralelo, não foi oficiado ao mesmo tempo ao Conselho Superior e ao Conselho Nacional. Foi por falta de andamento do processo aqui. Passados mais de 10 meses, então, foi tomada essa iniciativa de dirigir ao Conselho Nacional pelo coordenador, doutor Eitel, da primeira Câmara. É só um esclarecimento. Correcional, portanto, do Conselho Superior. Conselheiro Hugo, algo a acrescentar em relação a esse ponto? Mas não para atuar. Para falar a verdade. Em relação a tudo mais, está superado. Eu vou sugerir, inclusive, se todos estiverem de acordo, que essa questão seja submetida com a presença do corregedor titular, porque o despacho dele, ele deve ter uma razão para isso, que talvez nos escape. Então, eu concordo que as coisas são diferentes, realmente. Vou aguardar, então. Estou conversando com eles que eles pediram que fosse ouvir. Procedimento. Acho que há razões fundadas para temer esse despacho, mas eu prefiro que nós decidamos na presença do corregedor Vossa Excelência titular. Que sugeriu a preliminar. Não, pois é, mas diante da explicação... diante da explicação do doutor Edilson de que ele não sabe a razão, e essa é uma prática adotada pelo corregedor titular, eu prefiro aguardar. Se todos estiverem de acordo, nós vamos aguardar, então. Fica proclamado o resultado desse feito. Processo 62/2013, o Conselho, por maioria, determinou o arquivamento do feito, vencido parcialmente o conselheiro Rodrigo Janot, que o convertia em diligência. Chamo agora um outro feito com sustentação oral, da relatoria da conselheira Raquel Dodge, 44/2012. Vossa Excelência tem a palavra. Da pauta. É o processo 144/2012. É um problema. Muito bem. Senhora presidente, senhores conselheiros, o processo 144 vai assim relatado. O ilustre coordenador da primeira Câmara, subprocurador Eitel Santiago de Brito Pereira, comunicou ao Conselho Superior do Ministério Público que a primeira Câmara decidiu, aspas, não mais observar os preceitos das resoluções deste Conselho Superior que conferem
poder revisional ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão em relação à atuação dos membros do MPF, porque aqueles dispositivos violam as normas da Lei Complementar número 75 de 93. Então, é uma comunicação de não observância das resoluções da primeira Câmara, que o Conselho Superior, aspas, suspenda cautelarmente a aplicação dos dispositivos das citadas resoluções em face da manifesta ilegalidade que ostentam. Solicita ainda, em nome da primeira Câmara, que o colendo Conselho providencie, tão logo seja possível, a reformulação dos dispositivos das resoluções para harmonizá-los com a Lei Orgânica do Ministério Público da União. A deliberação da primeira Câmara, que concluiu pela manifesta ilegalidade das referidas normas das resoluções números 87 e 120 do Conselho Superior, que versam sobre o poder revisional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, foi tomada na seção número 235. O pedido sustenta que a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União está disciplinado na Lei Complementar número 75. Por esta lei, a PFDC não integra o Conselho Institucional do Ministério Público. Difere das câmaras, que é órgão colegiado com expressa atribuição para coordenar, integrar e rever a atuação dos membros do Ministério Público Federal. Artigo 15, parágrafo 1º e artigo 43A, 8 e parágrafo único. A PFDC não poderia, no entender do peticionário, sem ofensa à Lei Complementar 75, como um órgão monocrático, funcionar como se fosse uma Câmara. Acrescenta, estão definidos nos artigos 11 a 14 da Lei Complementar 75. A Lei Complementar 75, argumenta o peticionário, entre aspas, não permite que o PFDC ou qualquer procurador regional dos direitos do cidadão promova em juízo a defesa dos direitos individuais lesados, salvo se não estiver exercendo com exclusividade aquelas funções. Artigo 15, parágrafos 1º e 2º. Conclui que, aspas, afora as incumbências e maneiras de agir previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União, não há outras possibilidades de atribuições ou de modos de atuação do PFDC e dos membros designados para exercer com exclusividade as funções correlatas ao respectivo regional, em procedimentos cíveis ou criminais relativos à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, é sempre de uma das câmaras, nunca da PFDC. Entende que o artigo 16 da Lei Complementar 75 atribui ao Poder Legislativo a, aspas, missão de editar as normas de regulação dos procedimentos de atuação do MPF na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o que impede o Conselho Superior de, no limite do poder normativo que lhe é concedido pelo artigo 57.1, letras A a F da Lei Complementar 75, editar resoluções como se fossem regulamentos autônomos. A seguir, na mesma petição, considerando tratar-se de pedido de suspensão, com fundamento na decisão da segunda sessão ordinária de 21 de fevereiro de 2006, que deliberou divulgar entre os membros do MPF e a ANPR projetos de resolução